Bom, o DNA do Brasil é um projeto ambicioso que acabou de ser viabilizado por pesquisadoras da USP. É um projeto que pretende mapear o genoma, o DNA de 15 mil brasileiros, a partir de uma pesquisa que já existe desde 2008, uma pesquisa de acompanhamento, que se chama ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. O que é isso? Eles pegaram 15 mil adultos, são todos funcionários públicos, de 6 estados diferentes do Brasil. E por que funcionários públicos? Porque já existe um estudo nesse sentido e esse é um público um pouco mais estável. De modo geral, eles mudam menos de cidade, então fica mais fácil recorrentemente pesquisar esse público. E longitudinal, porque é no longo prazo. Ou seja, você estuda essas pessoas durante 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25 anos. E como é um estudo basicamente de saúde, importa você acompanhar essas pessoas por ciclos muito longos, porque algumas patologias, algumas doenças, elas só acontecem a partir de determinada idade, ou as consequências de algum estilo de vida, elas só se manifestam no médio ou no longo prazo. Se a pessoa é, por exemplo, tabagista, nada de muito ruim acontece no mês seguinte a ela começar a fumar, mas isso tem consequências ao longo de alguns anos. Assim como algumas patologias, elas só ocorrem a partir de determinada idade. Ninguém tem mal de Alzheimer com 25 anos de idade, mas a partir dos 65 essa incidência começa a aumentar e é por isso que um estudo longitudinal é legal. A grande diferença é que esses estudos, esses questionários, esses exames, essas baterias que eram feitas para esses funcionários, elas não estavam atreladas a nenhum teste genômico de DNA. DNA basicamente é a molécula da vida, onde ela carrega todas as nossas informações hereditárias. E muitas das doenças que a gente adquire, elas vêm com o DNA, são doenças hereditárias, são doenças genéticas, né? E esse estudo pretende justamente isso, levar para dentro do ELSA também um componente adicional, que é o componente do DNA, para ver qual é a correlação entre o DNA e algumas doenças e algumas patologias, e com isso a gente poder criar políticas públicas ou preventivas, tendo em vista o DNA do brasileiro. E voltando à pergunta original desse vídeo, se você não sabe qual é o DNA do brasileiro, nem o brasileiro, porque o Brasil não dispõe de bases de dados catalogadas cientificamente e que possam servir para essa finalidade. Esse projeto ele tem a intenção inicial de mapear o genoma de 15 mil brasileiros, esses 15 mil do projeto ELSA. A bem da verdade só conseguiram patrocínio por enquanto para 3 mil, o que é muito pouco, porque digamos que a gente esteja falando de alguma patologia muito específica, por exemplo, que atinja 0,1% da população, talvez a gente só tenha 3 indivíduos na amostra, isso é muito pouco. É por isso que alguns países mais avançados nisso, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, eles têm base de dados de 100 mil cidadãos, 500 mil, né, meio milhão de pessoas, então a gente precisa de bases maiores, mas já é um grande começo. E o outro problema quando a gente trata de DNA é que no Brasil essas amostras estão muito europeizadas, quase 78, 80% das bases estatísticas genômicas, elas provêm de pessoas europeias, o que não é um retrato específico do Brasil. E o Brasil é muito peculiar, né? O Brasil é uma mistura de europeus muito ibérico, né? Muito português, é uma mistura de africano. Na época da escravidão a gente trouxe para cá 5 milhões de africanos e de diferentes partes da África e também de índios, né? Então é um DNA que é uma mistura que a gente não encontra em outra parte do mundo, né? Então não dá para a gente pegar como referência o DNA de um sueco, de um espanhol, de um francês e trazer inferências confiáveis para a saúde do brasileiro, porque o nosso DNA é diferente, nós somos povos diferentes, não é isso? A outra coisa importante também a dizer disso é que a partir dessa base de dados a gente vai poder colocar isso dentro dos estudos do ELSA e poder traçar relações entre doenças mais complexas e multifatoriais, como por exemplo é o caso do diabetes ou do Alzheimer, e ver qual a correlação que isso tem com genética. Curiosamente, esses testes de DNA estão começando a baratear. Recentemente, numa viagem a trabalho, eu fui nos Estados Unidos e fiz o meu teste de DNA, 23andMe,
né? 23 e eu, em alusão aos 23 pares de cromossomos. E o que acontece, esses testes estão começando a se popularizar no Brasil. Eles têm basicamente duas funções. A mais comum e que o pessoal mais procura é a ancestralidade, descobrir de que lugar do mundo você veio. No meu caso eu não tinha tanta curiosidade disso, porque é mais ou menos dedutível, né? Eles dão depois um relatório por e-mail, né? Esses relatórios ficam online. Acabou dando óbvio, né? Que eu sou basicamente metade europeu, 47,7% é ibérico, ou seja, veio de Portugal e Espanha, que é a parte da minha mãe, mais Portugal, e outra 47,7% levantino, que é aquela região de Síria, Líbano, Israel, um pouco de Egito, né, que basicamente é de onde veio meu pai. Então é como se eu fosse 48% português e 48% libanês, né, primo? Por isso que eu gosto de bacalhau, por isso que eu gosto de hummus e tabule. E o que acontece? Então, essa parte da ancestralidade, mas ele traz uma ancestralidade mais distante ainda. Ele traz uma ancestralidade que busca traços 500, 1000, 2000, 10 mil anos, chega até os neandertais, né? Porque ele vai pegando sua ancestralidade mais remota mesmo, e aí você encontra traços de britânico, italiano, norte da África, uma mistureba danada, né? Nativos americanos, enfim. Mas essa não era a parte muito interessante. O que eu estava mais interessado são nos reportes de saúde, ou seja, identificar a partir dos seus genes possíveis inclinações a doenças, a patologias, né? É um relatório enorme, eu não vou me estender demais nele aqui, mas, por exemplo, predisposições de saúde, né? Então ele fala aqui doenças maculares relacionadas à idade, né? Por exemplo, é muito comum problemas oftalmológicos. A variante genética associada a isso não foi detectada. Dois genes aqui que normalmente estão associados a problemas oncológicos, câncer, o BRCA1 e 2 também não foi detectado, problemas celíacos, hipercolesterol, deficiências diversas, trombofilia, Alzheimer. Estava um pouco preocupado, né, porque é uma doença que a gente vai viver cada vez mais. Esse é um canal que estuda muito longevidade e essa era uma preocupação, né, e eu não sabia o principal gene, a principal variante genética associada ao mal de Alzheimer não apareceu nos testes genéticos, doença de Parkinson, e apareceu a única dessa lista enorme de coisas, tipo 2 de diabetes, isso apareceu, typical likelihood, ou seja, eu tenho a típica tendência mundial, ou seja, 7%, ou seja, a única coisa que apareceu é que eu tenho um risco de diabetes 2, pequeno de 7%, que é na média, ou seja, a média das pessoas da minha etnia, né, de 7% é o que apareceu para mim. Tem outra coisa legal aqui que é carrier status, ou seja, predisposições genéticas que eu carrego dentro de mim, que talvez não se manifestem em mim, mas que eu posso passar para os meus filhos. Então é uma coisa super importante, ou seja, porque às vezes você tem alguma coisa na sua genética que você não manifestou, mas que você pode passar para os seus descendentes, né? E aqui de uma lista enorme, que legal, também nenhuma variante foi detectada. Aliás, isso é uma coisa importante. O que é isso? Isso não é um teste de saúde, isso é um teste de DNA, né? De cromossomo da molécula da vida. Então, ele não indica se você vai ter ou não vai ter uma doença. Por exemplo, aqui diz que eu não apareci com o gene que te predispõe ao mal de Alzheimer. Isso não quer dizer que eu não tenho Alzheimer. Quer dizer que a minha predisposição genética é baixa, mas o Alzheimer é uma doença multifatorial. Por exemplo, um grande risco de a gente contrair Alzheimer são traumas crânioencefálicos, ou seja, se eu tenho um traumatismo craniano, se eu bato a cabeça, vamos falar se eu sofri algum acidente de carro, eu tive um trauma muito agudo na cabeça, ou se eu sou, por exemplo, um boxeador e constantemente eu sou boxeado na cabeça, eu posso ter uma predisposição, mesmo que meu gene, minha genética não traga nada disso, isso pode ser um fator. Outra coisa, há uma correlação entre idade e essa ocorrência. Então, à medida que eu vivo a 60, 65, 70, 80, 90, pode ser que em algum momento, no maior ou menor grau, essa doença ocorra.
Tem outra coisa também que é estilo de vida. Então, se eu sou tabagista, se eu sou sedentário, se eu sou obeso, se eu tenho um conjunto de outras doenças e patologias, isso pode me inclinar também ao Alzheimer. Por exemplo, não se manter intelectualmente ativo. Se manter intelectualmente ativo é um excelente protetor do seu cérebro contra essas doenças degenerativas da cognição. Ou seja, a gente está olhando aqui apenas uma variável, que é a variável genética. A gente não está olhando estilo de vida, comportamento e outras características que podem induzir essas doenças, porque são doenças multifatoriais, ou seja, não são doenças especificamente da genética, né? Então aqui isso é uma coisa legal. Outra coisa aqui, ele traz um monte de curiosidades do tipo wellness, bem-estar, né? Se eu posso ter reações adversas pelo consumo de álcool, cafeína, entendeu? Aqui fala que eu sou mais provável de consumir menos cafeína. Eu gosto de café, mas moderadamente. Peso, como é que é a minha predisposição a ganhar ou perder peso? Aqui fala que a minha predisposição é pesar um pouco abaixo da média. Aqui diz, por exemplo, que a média das pessoas da minha etnia, da minha altura, eu tenho 1,87 m, eles pesam, dentro dessa amostra, eles pesam 97 quilos, eu peso 84, eu estou de fato abaixo, mas isso não é a média desejada, é a média encontrada pelo pessoal da amostra, né? A amostra está um pouco acima da média, né? Outras coisas curiosas, por exemplo, se eu me movimento muito à noite ou não, aqui diz que eu me movimento muito, é provável que seja verdade. E tem algumas coisas interessantes aqui, fala a sua habilidade de a sua acuracidade de ouvido musical. Aqui fala que eu sou aparentemente moderado, dentro da média. Detectar o odor do aspargos, aqui fala que sim, que eu sou capaz. Tem umas coisas doidas assim, do tipo se eu sou inclinado a detestar coentro. Eu sei que a maioria da população brasileira, uma boa parte, né, detesta coentro. Aqui diz que eu sou discretamente inclinado a não gostar do coentro. Aqui errou, que eu adoro coentro, não se assustem, mas eu adoro coentro. E aqui um monte de coisa, cor dos olhos, medo de altura, né? Se você tem inclinação genética, né? Você pode vencer a sua genética, né? Inclinação genética, né? Textura do cabelo, preferência por sabor de sorvete, né? Enfim, um monte de loucura aqui. Tem uma coisa aqui também, se eu sou mais para salgado ou doce, que eu prefiro salgado, que é verdade. E outra coisa aqui também interessante, deixa eu ver se eu acho, cor de cabelo, se eu prefiro sal ou não. Outra coisa, minha predisposição a ter medo de falar em público. Aqui diz que eu não tenho predisposição de ter medo de falar em público, o que é verdade, né? Eu dou palestras, então o teste parece razoavelmente acurado. Agora, a gente está falando, isso aqui é um DNA individual, para que serve isso, né? Eu posso mudar minha genética? Eu posso mudar meu cromossomo? Não ainda, porque dizem que um dos futuros da medicina é justamente a edição genética, ou seja, eu mudar a partir do momento em que os cientistas consigam detectar quais são as variantes genéticas que nos inclinam para determinados tipos de doença, eu vou lá e altero. Eu vou lá e altero aquela sequência para que eu não tenha mais aquela disfunção ou para que eu não fique geneticamente tão inclinado a ter aquela doença. Mas enquanto a edição genética não é uma realidade testada, aprovada e comercializada, eu não posso mudar meu gênero. Mas, a partir do momento em que eu detecte que eu tenho uma inclinação genética a determinado tipo de doença, isso permite que eu me antecipe e tome medidas protetivas do meu organismo para que essa inclinação não vire uma fatalidade na frente. Então, por exemplo, se eu descubro que eu tenho uma determinada inclinação, já que eu falei, né, por exemplo, do Alzheimer,
uma inclinação genética, eu posso levar um estilo de vida em que possa me proteger minha cognição desse tipo de patologia. Então eu posso me manter intelectualmente ativo, eu posso praticar esportes, eu posso evitar o tabagismo, posso evitar não ser boxeador, embora traumas crânioencefálicos causados por acidente a gente não possa, por definição, evitar porque foram acidentes, né? Mas eu posso tomar uma série de outras medidas que podem ser muito úteis. Aliás, mesmo que você não encontre, é o meu caso aqui, graças a Deus, meus exames tirando diabetes tipo 2 deram muito positivos, eu achei. Você pode tomar uma série de medidas para ter e levar uma vida mais saudável, e você só vai ganhar com isso. Voltando ao que trouxe a gente até esse tópico aqui no vídeo, o que mais importa é o seguinte, é que a medicina do futuro ela vai ser uma medicina muito mais inteligente. Eu acho que muito dos ganhos que a gente teve até aqui, que a gente trouxe, a gente tem que agradecer à ciência e aos avanços médicos. A medicina está de parabéns porque ela tem conseguido nos ajudar a ter cada vez mais ganhos de longevidade. Nas últimas décadas, a gente ganhou em média de 2 a 2 anos e meio por década, ou seja, a cada década que passou, a gente ganhou mais 2 anos e meio, às vezes até 3 anos de longevidade. Mas nos últimos anos, a medicina, em alguns aspectos, ela vem se divorciando da realidade, porque ela está ficando uma medicina muito cara, muito forjada em procedimentos tecnologicamente caros, não é? E assim, existe uma relação entre aumento de idade e aumento dos gastos médicos, porque a gente vai ficando uma máquina mais gasta, né? A gente tende a gastar mais com procedimentos médicos à medida que a gente envelhece. Então, projetando essa equação no futuro, quanto mais velho a gente está, mais vezes ao médico, procedimentos médicos a gente faz. E a medicina está ficando cada vez mais cara, vai ser um colapso, né? As pessoas, as instituições não vão suportar isso, que a gente vai viver cada vez mais, vai precisar de uma medicina cada vez mais cara. Então é importante que a medicina, assim como em outras áreas da ciência, ela continue caminhando esse caminho da evolução, mas busque isso com alguma eficiência de custos também. E eu acredito que boa parte dessa eficiência venha justamente dessa conjunção de conhecimento, por exemplo, do conhecimento genômico, que é uma das variáveis relevantes na nossa saúde, né? Conhecer o nosso DNA, conhecer o nosso genoma, data analytics, que é a capacidade de processar, analisar, entender, compilar e armazenar quantidades brutais de dados. Esse simples exemplo que a gente está dando aqui do DNA Brasil, ele exige uma massa computacional de processamento e de armazenamento tão grande que eles tiveram que fazer uma parceria com o Google Cloud, para armazenar esses zilhões de terabytes de informação, não é? E com isso você gera uma medicina não preventiva, mas preditiva. Qual é o sentido de dar o mesmo tratamento para todo mundo que tem uma determinada patologia ou doença, se as pessoas são diferentes, se os níveis dessa doença ou dessas disfunções são diferentes, se o organismo dessas pessoas são diferentes, se o DNA das pessoas são diferentes, se a predisposição genética a adquirir ou repelir essas determinadas patologias são diferentes. Então eu acho que o DNA, estudar e entender o DNA é apenas mais um componente muito importante do qual a gente não sabe muito bem, para que a gente possa ter essa medicina do futuro mais inteligente e mais preditiva, para que a gente possa no futuro juntar Lé com Cré e ter uma medicina que seja customizada, personalizada para você, para que você tenha o máximo dos benefícios de se conhecer melhor, né? Com o menor risco possível desses tratamentos, porque todo tratamento traz em si algum efeito colateral, e se a gente puder calibrar esses tratamentos no ponto ótimo da nossa fisiologia, da nossa biologia, da nossa genética, a gente vai estar a caminho dessa medicina mais inteligente, mais preditiva e mais eficiente, que na minha opinião é o caminho da ciência e da medicina do futuro. E com isso a gente vai poder viver não apenas cada vez mais, que é o que já está acontecendo, mas também com mais qualidade de vida e com uma sustentabilidade maior dos sistemas de saúde públicos ou privados. Tá legal? E você, o que acha disso tudo? Você faria seu exame de DNA?
você seria capaz de fazer, o que você acha disso tudo, tá legal? Só para quem quiser saber, eu fiz isso fora, né? Mas no Brasil já tem uma empresa, acho que a mais famosa é a Genera, né? Lá fora isso custa de 49 a 99 dólares, isso depende, né? Tem promoção. Esse teste que conjuga ancestralidade com exame de saúde, ele estaria em 199 dólares, eu achei o cupom de num site aqui no Brasil, eu paguei metade disso, 99 dólares, mas já está se disseminando no Brasil e esses testes estão se popularizando. E o legal que ele traz também, ele traz um monte de coisa que isso tudo aqui é resumido, né? E o legal é que depois ele traz um action plan, ou seja, um plano de ação, a partir daquelas coisas em que detectou-se que você pode ser portador, ou você tem inclinação a ter problemas, por exemplo. Ele traz uma lista de medidas que você poderia tomar para evitar que esse tipo de ocorrência, que é apenas uma inclinação genética, possa se transformar numa realidade. No meu caso tem a diabetes, eles trazem ali uma série de planos ali, que eu deveria, uma série de ações ou estilos de vida que eu deveria adotar para minimizar esses riscos de ocorrência, tá legal? Então é isso, espero que o projeto DNA Brasil dê super certo, parabéns às cientistas que estão envolvidas nesse projeto pioneiro, tá legal? Espero que comece com esses 3 mil, vá para 15 mil, 100 mil, 1 milhão, e que o Brasil tenha uma medicina e uma saúde cada vez melhor e mais eficiente também, tá legal? Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no nosso canal, e vida longa!